de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos reagir a um vídeo do Fernando, do canal do Insta Verde, em que ele postou um vídeo bem interessante, comentando, ou melhor, rebatendo algumas críticas por parte da torcida do Flamengo, em que ele, segundo ele, começou o chororô por parte da torcida do Flamengo sobre os eventos do final de semana, né, em que o Flamengo perdeu para o Bahia e o Palmeiras ganhou do São Paulo de uma virada muito emblemática, só que com uma arbitragem super polêmica. Então, obviamente que um concorrente a título do Brasileirão iria fazer esse tipo de conteúdo, ou mesmo torcedores postando em suas redes sociais sobre todo esse assunto. E o Fernando achou uma boa ideia de fazer um vídeo resposta a esse tipo de declaração, esse tipo de pessoas que estão se manifestando sobre uma possível ajuda ou contribuição da arbitragem para ajudar o Palmeiras a ser campeão do Brasileirão. Então, eu acho que é um vídeo interessante pelo fato do Fernando ser palmeirense. Eu entendo que a arbitragem, e eu até acabei fazendo um vídeo ontem, né, sobre essa arbitragem e não quis denominar um lado do tipo, tá favorecendo um lado, tá favorecendo o outro, porque na minha concepção os erros têm sido tão frequentes que tá até difícil para entender quem está sendo favorecido, quem está sendo prejudicado. Então, eu acho que para o futebol como um todo, os erros da arbitragem têm prejudicado o bom andamento do esporte, e isso precisa ser revisto urgentemente. Mas, como o vídeo do Fernando é algo bem interessante para a gente poder analisar, eu quis trazer aqui para vocês, então já bora pro vídeo para a gente poder assistir o que o Fernando, ou melhor, reagir o que o Fernando tá comentando. Fala pessoal, beleza? Boa noite pra vocês aí, boa tarde, como vocês estão vendo aqui pra mim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Eu tava fazendo a edição do vídeo de hoje, que é importantíssimo quem puder ver até o final e compartilhar pelo menos com 1, 2, 3 amigos palmeirenses, que já ajuda essa narrativa que está sendo criada para colocar o Palmeiras aí como um time que só tem o sucesso que tem por conta da arbitragem. Basicamente o vídeo inteiro gira em torno disso, só que ao invés de fazer um vídeo linear, que tenha começo e o fim, mas que a gente respeita muito o desenvolvimento do meio, né, aqui, eu não consegui montar que para desmontar tudo que a gente viu hoje, ó, eu vou citar algumas coisas, né? Postagem do Flamengo de ontem, Boto falando a respeito do jogo do Palmeiras e esquecendo, né, favorecimento pro Flamengo, inclusive contra o Palmeiras, com o árbitro que eles tanto reclamam. O programa do Neto, ele montou ali, fez um compilado. A imprensa por um todo achou pênalti, e eu acredito que aí não cabe discussão. E depois também teve a fala do presidente de São Paulo, ou seja, aconteceram muitas coisas pra gente pegar um vídeo aqui e organizar ele em começo, meio e fim. Então o que eu fiz? Eu montei um compilado da nossa transmissão, que no intuito da transmissão era gravar o vídeo, e estou trazendo aqui para vocês para desmontar essa narrativa e deixar bem claro que a gente vai bater de frente. Porque na medida que estão falando que o Palmeiras ele é, sim, beneficiado, estão esquecendo às vezes que a gente foi prejudicado e esquecendo os outros times que são beneficiados, como por exemplo, Red Bull Bragantino, foi beneficiado contra o Grêmio. Mas aí o que acontece? O que ocorreu no jogo do Palmeiras que vale título, meio que fica primário e tudo o resto secundário. Então a gente vai falar a respeito disso nesse vídeo. Eu peço para você assistir até o final. E se você acha que faltou alguma coisa aqui no vídeo, deixa nos comentários. A gente tem live hoje que também é em torno desse assunto. Mas não dá para 2025 acreditar que times como o Flamengo, até o próprio Corinthians, que teve seu sucesso desportivo, colocar em cima do Palmeiras que todo o nosso sucesso vem em torno de ajuda de arbitragem. Ainda mais se tratando desses dois times com o histórico e o passado que tem. Não dá para levar isso a sério. Peço para você deixar o like, compartilhar o vídeo, compartilhar sua visão aqui nos comentários. O vídeo é um pouquinho mais longo, mas ele é completo a respeito de todo o chororô da imprensa. Inclusive veio um alerta, meu celular não está aqui perto, estou gravando pelo outro. Veio um alerta da Defesa Civil, né, que parece que alagou no Brasil inteiro, né, devido a tanto chororô. Vamos pro vídeo? Cara,
Sobre as declarações do Fernando, eu acho totalmente plausível essa situação de que você colocar na conta só do Palmeiras, que só o Palmeiras tem sido favorecido por toda essa situação, eu acho que é inverdade, acaba sendo uma inverdade, justamente porque acho que não é o único que tem sido favorecido. O Flamengo tem sido favorecido por decisões aí da CBF, né? Bruno Henrique, Bem curioso isso daí. Além de situações com o Corinthians, sempre quando envolve algum confronto de time grande, a polêmica se instaura. E aí eu vou além do que o Fernando disse, quando que ele fala: pela situação de Flamengo e Palmeiras estarem diretamente brigando por título, obviamente que a discussão sobre os erros da arbitragem desses jogos vão ficar em evidência maior do que outros jogos. O que eu queria falar sobre isso é que, na verdade, é quando os times grandes estão realmente batalhando, fica evidente qualquer tipo de erro por parte da arbitragem e, assim, se instaura esse tipo de suposição de favorecimento para um lado A ou lado B, justamente porque os erros da arbitragem estão cada vez mais evidentes. E aí fica, tipo, às claras toda essa situação. Eu não vou nem. Cara, eu não vou nem comentar uma declaração que eu li da Edna no Twitter, porque. Uma que eu não sei se é ela realmente que deu aquela declaração. E outra que eu não. Cara, não tô afim, porque, pô, falar que não sei o que lá. Não vou nem comentar aqui, porque eu acho que não faz parte do vídeo. Mas referente a todo esse assunto, eu acho bem interessante a gente poder analisar mesmo, porque eu acho que o assunto correto, a discussão correta não é sobre favorecimento, e sim sobre o grande erro que vem cometendo todos os árbitros em todos os jogos. É o intuito deles. O intuito deles é fingir. Olha só, mano. Olha na cara de todo mundo. Olha o que o programa do Neto tá fazendo. Eles pegaram aqui um estúdio verde, né? Isso aqui chama um recurso de estúdio verde. Vou chamar assim, tela verde, né? Coloca aqui uma fora do ar pra não mostrar que aqui o Vitor já sofreu pênalti. Aí avança Olha lá. Aqui já era pênalti, velho. Do Gustavo Henrique. Perante aos pênaltis que se dá. Esse pênalti é muito mais que o do Arrascaeta, que foi dado do Murilo. Ponto. Esse que não foi dado, não foi dado. Aí depois eles querem mostrar que o que foi dado não é pênalti. E eles mesmos manipulando a imagem anterior. Que beleza, hein, Bandeirantes? Que coisa linda, hein? Me contrata aí pra trabalhar aí. Eu entendo de tudo isso aqui que vocês estão fazendo. Entendo pra caramba. Que beleza, hein, mano? E aí coloca uma musiquinha vadia de fundo. Vadia. Que é pra gerar o quê? Entretenimento, meus amigos, na hora do almoço. Eu falo a diferença de caráter mesmo. A diferença de caráter, tá? A gente debateu o lance que eu lembro e criticamos o Murilo. E olha que o Murilo não fez. Tanto que a gente falou, mano, é uma mão na barriga. Há uma valorização. E aqui tá o Juan Bate-Abel aí. Vamos ver a decisão que ele toma. Como pênalti esse braço do Murilo no Arrascaeta. A time do Flamengo nesse momento comemora. A time do Palmeiras, por sua vez, diz não, e agora vamos ter a decisão. Senhoras e senhores, Ramon... Aqui eles não eram amigos, né? Aqui eles não eram amigos. Então, assim, é a hipocrisia. E aí, mano, a gente tá falando... Desculpa tocar nesse tipo de tema, mas é caráter, mano. É caráter. Isso aqui a gente tá falando de caráter. Porque depois gera o meme Juan Abate Abel, que foi o que eu tava falando anteriormente. É complexo, né? E aí, tipo, desculpa, eu não gosto de levar pra esse lado, mas a gente tem que falar de caráter. Porque, assim, num pós-jogo desse, qual que foi a nossa análise nesse pós-jogo aqui, lá no YouTube? Foi uma análise que a gente podia abrir 7 pontos do Flamengo, 7 pontos antes do Mundial de Clubes, e o Palmeiras acabou perdendo pro Flamengo. E veja se a gente ficou criando toda essa coisa de arbitragem. Mas eu tô separando os lances também. A gente vai, é o que eu falei, vão querer manchar a história do Palmeiras, a gente vai mostrar todas as outras manchas que se tem também nos outros times, porque a gente não vai ficar calado, irmão. Aqui a gente não vai ficar quieto. Acha que a gente é bobo não, mano. Cara, eu acho bem, assim, interessante isso por parte do Fernando, justamente
querer dar o seu contraponto, realmente, trazer toda essa situação que vem acontecendo, porque, igual eu falei no começo do vídeo, eu acredito que não tá mais numa situação de favorecimento lado A ou lado B, é só uma situação de que a arbitragem tá tão ruim, mas tão ruim, que não dá pra saber quem eles vão, entre aspas, favorecer em algum jogo decisivo. Assim, o próprio Fernando acabou de comprovar, o próprio Ramon Abate-Abel, que foi, assim, que a sua arbitragem e a sua comissão técnica, no caso do VAR, favoreceram, obviamente, o Palmeiras com aquele pênalti não dado em cima do São Paulo, também prejudicou prejudicou o Palmeiras no confronto contra o Flamengo. Então, igual eu já disse, eu acho que toda essa situação de... Como eu posso dizer? Toda essa situação de você ficar brigando por favorecimento de lado A ou lado B acaba sendo banal, porque o principal é porque a arbitragem tá errando tanto que você não sabe mais se determinado jogo vai favorecer um lado ou determinado jogo vai favorecer outro lado. Mas todo esse conteúdo que o Fernando tá trazendo pra gente, eu acho bem interessante mesmo, porque, igual eu falei, é com esse conteúdo que a gente consegue rebater essa falácia que também ele quer rebater de favorecimento ao clube, no caso dele tá falando do Palmeiras, mas eu digo para qualquer confronto, que acaba sendo o mais evidente é que a arbitragem tem errado cada vez mais e fica totalmente complicado você esperar que os jogos sejam bons quando aquele que deve mediar toda a situação tá totalmente, eu não diria nem enviesado, porque aí ele escolheria, obviamente, um lado A ou lado B, mas está totalmente defasado de ferramentas ou situações, ou mesmo tomar decisão para poder, obviamente, complementar e deixar com que o jogo seja o melhor possível para o público. E ele tomou o cartão vermelho depois da revisão do VAR. Esse lance aqui não é muito parecido com esse outro aqui que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Esse é pior. O do Flamengo é pior. Mas o árbitro não era o Ramon Abate-Abel, né? Não era. Não era, não. Era eu. Flamengo. E o Piquerez não se jogou no chão quando tomou essa braçada, essa cotovelada aí na cara. Ele não se jogou no chão, mas ele ficou com a mão no rosto e depois foi tirar satisfação ali com o jogador do Flamengo. E no fim quem tomou o cartão foi ele. Meio esquisito isso aí, né? Desmontando mais uma narrativa aí dos caras aí. Tá aí. Entendeu? Só que a diferença é exatamente a postura do Piquerez no lance. Ela diz muito a respeito do que a arbitragem vai fazer. Então, você vê aí, o Samuel Xavier, na hora sente, é do ser humano, cada ser humano sente de uma forma, contato, e o Piquerez sentiu de uma forma firme. Olha lá. Agora, se ele cai no chão, bota a mão na cara, é outro peso, né? É outro peso, né? Vão contabilizar isso aqui? O dossiê do Flamengo tá postando ou não? Tá postando, não? A partir do momento que um clube pega suas redes sociais, ela direciona os seus torcedores antes de um jogo, e faz isso daqui já tem um conjunto de narrativas sendo criado, certo? Conjunto de narrativas esse que é conjunto. Conjunto é uma ação com mais de um indivíduo. É um conjunto. Então, é clube, junto com diretoria, junto com mídia alternativa deles, junto com o diretor de futebol, presidente, outros torcedores, né? Que estão comprando o barulho do Flamengo. E sim, eles têm que escolher um lado, né? Vamos escutar aqui o que disse o Boto. E aí a gente vai responder aqui. Lembrando, eu sempre defendo o direito que os clubes podem reclamar. Só que, quando a gente perde do Bahia, está registrado no nosso canal que as reclamações do Abel e as questões do gramado eram reclamações sem nenhum tipo de fundamento. Por que o Flamengo não ganhou? O Flamengo não ganhou porque teve um expulso. Ué, mas o próprio Mauro César falou, apesar do rigor, foi bem expulso. Foi bem expulso. Eu já coloco o lance aí, meu amigo, mas... Quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira, e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber. Hoje não falo do jogo 2. O jogo 2 perdemos por culpa nossa, por erros nossos, embora aquela expulsão, como é óbvio, condiciona o jogo todo. A expulsão condiciona, mas ela foi merecida. Ela foi merecida. Ponto.
Mas o que se passa noutros campos é realmente vergonhoso. É vergonhoso. Não, nós tentamos falar com a CBF, com o Presidente da Comissão de Arbitragem, todos os fins de semana, todas as semanas, mas continua igual. O que se passa noutros campos deixa suspeitas do que é que se passa por trás. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Alguém tem que vir falar da CBF, tem que vir falar sobre isto. Quero levantar a situação de que o próprio Fernando já disse, é que isso levanta uma narrativa de que o Flamengo é coitadinho e todos os outros clubes são favorecidos, no caso do Fernando, o Palmeiras. E aí eu acho que ele tem total propriedade para falar isso, de que um posicionamento do clube, igual o Flamengo fez em suas redes sociais, e isso pode vir também por parte do Palmeiras, isso pode acontecer, direciona realmente toda uma narrativa em volta de um clube. Então, traz um holofote. Eu não vou dizer holofote desnecessário, porque eu acho que esse tipo de holofote deveria acontecer para todos os clubes, todos os confrontos. O pessoal realmente ficar atento a todos os confrontos, porque, igual eu falei, não tá mais numa situação de favorecimento lado A ou lado B. É óbvio que o Flamengo vai falar que a arbitragem está favorecendo o Palmeiras e o Palmeiras vai falar que a arbitragem está favorecendo o Flamengo. É uma briga direta por dois clubes que estão lá em cima, não só brigando por título, mas a parte de organização também, por ser os dois clubes mais bem organizados aqui do Brasil. Mas a situação é que eu que tô de fora, que não sou nem palmeirense e nem flamenguista, não vejo o grande problema, esse lance de jogar pro outro favorecimento. Igual eu falei, eu acho que o Fernando tá no total direito de defender o seu clube, por ele ser um dos... não vou dizer pioneiros porque eu não sei, mas dos grandes de influenciador por parte do Palmeiras. Então ele tá no total direito dele de defender o seu clube. Agora, eu acho que o grande problema mesmo é a parte de erros da arbitragem, que isso realmente deveria ser o foco de toda essa discussão, principalmente por parte dos presidentes dos clubes. Mas o que a gente mais vê é realmente o clube A jogando contra o clube B, e aí o clube B se defendendo jogando contra o clube A, e aí vai ficar essa guerrinha e a arbitragem vai continuar sendo ruim. E off-topic aqui, eu gostaria de dar e fazer um comentário nessa publicação do Zé Carlos _ Vieira, em que ele manda um kkkkkk, flamenguista reclamando de arbitragem? E lá, e aí? Nós não podemos fazer mais do que estamos a fazer, que é conversar com eles, é falar com eles, é mostrar os lances que nos prejudicam, e não tem nada a ver com o jogo 2, e depois vemos os nossos principais rivais serem ajudados da forma como são. Ano passado, volto a dizer, o Botafogo teve alguns jogos que ele foi ajudado e foi campeão por mérito. Mas por que o Botafogo ano passado ele tava tanto nos holofotes, esse ano mal você vê o Textor? Ele tava brigando pelo título. Então assim, eu acho que já tá na hora do Flamengo se preocupar com o Carrascal, com o Samuel Lino, os jogadores que eles contrataram e que acabam não conseguindo resolver um jogo contra o Bahia, né? Uma vez que é o Flamengo super poderoso e o Bahia recém-montado, eu acho que a crítica que serviu pro Palmeiras, que foi não conseguir vencer esse Bahia, o Flamengo também não conseguiu. O Flamengo tava com a ponta da tabela, palmeirense nenhum terceirizou a perda da liderança quando o Flamengo estava no seu momento de ascensão, e pelo contrário, nós destacamos isso. Falando, pô, olha quantos gols o Flamengo tem no campeonato, mas parece que o jogo tá virando, né? Porque o super ataque do Flamengo, que tava com aquela toda distância, hoje tem 50 contra 42. Então, pera, todo esse trabalho foi fruto de arbitragem do Palmeiras. A crescente dos gols do Palmeiras, a crescente do Palmeiras na competição, a gente quer tratar como fruto da arbitragem. Agora, quando o Flamengo pegou essa ponta da tabela e tava ganhando seus jogos, aí era tudo justo. E fora o Bahia com todos os desfalques, que é o que o Rian tá falando aqui. Então veja, quando o Flamengo ele tava lá com seu super ataque, seu super saldo, nós daqui reconhecemos o trabalho do Flamengo. Então essa é a nossa diferença. Nós reconhecemos o trabalho do Botafogo e inclusive balizamos o nosso ano perante ao que o Botafogo fez.
Botafogo colocou seus contratados em campo ano passado e ganhou os campeonatos assim. E ninguém ficou criando narrativa pro Botafogo. Tanto que o Botafogo foi lá e ganhou a Libertadores com um a menos. Por quê? Porque tinha capacidade para fazer isso, né? Mas aí querem tirar toda a capacidade do Palmeiras e transformar num poder de narrativa. Olha só, o Flamengo ainda tem um campeonato, ele tem um saldo de 37 gols, mano, contra 21 do Palmeiras. Isso não é pouca diferença. A liderança tá com o Palmeiras, uma vitória a mais. Ah, quer ganhar o título? É simples, tem o jogo do Maracanã, tem os jogos aqui pra frente, vai ganhar o campeonato quem tiver mais vitórias. Quem tiver mais vitórias, porque o flamenguista ontem não consegue pegar o jogo e falar que teve conspiração, onde o time dele teve um a menos, teve a bola do jogo no pé do Samuel Lino e tomou o gol na sequência, tá? É isso aí que desespera muito deles, né? É ver que tá coisa escapando pelos dedos, eles não estão conseguindo fazer nada para reverter. Palmeiras não é campeão ainda, Palmeiras está na liderança e está na briga Palmeiras e Flamengo. Cruzeiro ontem acaba perdendo um pouquinho dessa condição, porque se tivesse vencido o jogo, seria muito mais importante para o Cruzeiro ter esses 54 pontos que perdeu ontem a condição de ter, porque já tem os jogos a mais. Então, é um campeonato que se desenha para Palmeiras e Flamengo, mas é uma coisa que pode mudar assim também. Pode os dois acabar tropeçando 2 rodadas, pode empatar lá no Maracanã, tropeçar uma rodada cada um, o Cruzeiro vai voltar para a briga de novo. Se o Palmeiras e Flamengo empata e um deles, ou os dois, tropeça um joguinho e o Cruzeiro tem o confronto direto, o Cruzeiro já volta de novo a brigar. Então eu não acho impossível o Cruzeiro ainda brigar pelo título, mas nesse momento é Palmeiras e Flamengo. O Cruzeiro tem o trunfo do confronto direto contra o Palmeiras ainda na manga e espera esse jogo de Flamengo e Palmeiras, que pode acabar terminando no empate. Se isso acontecer lá na frente, o Palmeiras e Flamengo soma 1, só que o Cruzeiro tem um jogo no meio dos nossos confrontos de Libertadores. Tudo bem, é no Allianz Parque esse confronto, mas é no meio dos 2 confrontos. Antes de qualquer coisa. Sobre esse assunto de liderança e quem pode chegar, eu acho que a análise do Fernando é totalmente precisa, justamente porque aparentemente os 3 clubes que vão brigar por esse título estão se encaminhando para isso. É realmente Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, com Flamengo e Palmeiras obviamente brigando diretamente por isso, e um Cruzeiro correndo por trás por N situações e que deixa oportunidades passar. Mas eu queria levantar o tópico de que essa discussão toda tem que tomar aquele certo cuidado. Eu não diria tomar por parte do Fernando, mas eu falo no geral. Porque realmente está desviando o principal assunto, que é os erros no geral da arbitragem, que tem influenciado vários jogos, e de fato tornar-se uma guerrinha entre 2 clubes, não só na parte do campo, mas também dos bastidores. E aqui eu não quero nem acusar quem começou e quem tá rebatendo, sabe? Porque eu acho que é totalmente irrelevante nesse sentido. É óbvio que o Fernando se sentiu atacado e fez um vídeo resposta, então ele tá no seu total direito de fazer isso. Eu acho que ele deve muito, porque justamente o clube Flamengo foi lá e postou um dossiê de árbitro para realmente jogar todos os seus torcedores e influenciar, talvez influenciar alguma coisa. Então eu acho que o Fernando, como um legítimo palmeirense e ama o seu clube, é óbvio que ele vai e tem esse poder nas mãos de poder criar um conteúdo que chega em grande escala, poder realmente demonstrar toda essa situação de o que o clube do Flamengo está fazendo e o que os talvez influenciadores do Palmeiras ou mesmo o clube do Palmeiras possa fazer para se defender. Mas, igual eu falei, a minha preocupação sendo um torcedor de fora é que o assunto central, na verdade, deveria ser o conserto dos erros das arbitragens e não para lado A, você não deve favorecer lado A ou favorecer lado B, entende? Mas eu espero que toda essa discussão, todo esse imbróglio de situações chegue, obviamente, no denominador comum, que é uma melhora substancial da arbitragem para realmente a gente ter jogos melhorados e não piorados igual está acontecendo. Eu falei, ó, tem quem faz o trampo da teoria de conspiração e tem quem vai nos números, igual o amigo que fez ontem na live, lembra? Eu falei assim, pô, eu admiro muito o cara que faz o levantamento pra poder contra-argumentar a falácia, né? Então a falácia flamenguista, Ramon abate Abel, o Palmeiras ganhou apenas 29%. E aí o que acontece?
volto naquilo que eu falei, né? Quando ele abateu o Abel, todo mundo postou o meme, né? Que ele abateu o Abel, olha lá, tem que ser esse árbitro. Aí, né, quando ele ajudou, entre aspas, o Abel, aí os caras focam só na narrativa. É muito bom, velho. É muito bom que tenha esses dois lados. Chegou no vídeo até aqui, eu vou pedir pra você um favor, tá? Você viu aí, eu montei, isso dá trabalho, isso foi a mídia inteira. Lógico, teve parte da mídia que tem a sua opinião a respeito de que o Palmeiras foi beneficiado. E não é disso aqui que eu tô falando. Eu só acho que o São Paulino que tá reclamando hoje, ele tem direito de reclamar. O jogo foi entre Palmeiras e São Paulo. Agora, toda essa engrenagem que está sendo montada a respeito do Palmeiras podendo ganhar mais um título e o Flamengo desesperado porque é o objetivo primário do clube, as pessoas têm que abrir o olho. A gente vai reagir. Eu peço para você compartilhar o vídeo. A gente montou aqui algumas coisas em defesa do Palmeiras e também a gente vai montar em ataque ao Flamengo se continuarem atacando o Palmeiras, porque tem um compilado também de jogos e situações na qual o Flamengo foi beneficiado, mas sabe o que aconteceu? Nem assim foi campeão brasileiro. Nem beneficiado conseguiram ser e bater campeão brasileiro. Enquanto isso, viu o Palmeiras ganhar brasileiro, viu o Botafogo ganhar brasileiro, viu o Botafogo quase ganhar um título do Palmeiras que tirou do Botafogo, viu o Palmeiras tirar o outro campeonato que era para ser do Flamengo, né? Lembra lá? Em 2016, tiramos do próprio Flamengo. Em 2018, o Palmeiras ganha um campeonato com time reserva. Então, se é para montar narrativa, há quem vai atacar e há quem vai defender. Então, você que chegou até aqui o final do vídeo, compartilha, porque já está tudo engatilhado. Os vídeos e jogos na qual o Flamengo também é beneficiado. Então, para cima da gente, não. Tá bom? Pra cima da gente, não. O São Paulino reclamar, eu acho que tem fundamento. O jogo é entre Palmeiras e São Paulo. O flamenguista que nem ganhou o seu jogo contra o Bahia, querer falar alguma coisa e já chorar na prévia, que aquela publicação é histórica, né? Colocando o árbitro na prévia do jogo, diz muito mais a respeito de vocês do que sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um avante palestra. Isso aqui é Palmeiras e tamo junto. Vai se criando realmente um climinha de guerra entre os dois clubes da liderança em busca desse título do Brasileirão. Eu acho isso totalmente saudável, sim, é algo bom realmente de se acompanhar, obviamente saudável na medida do possível de que existe a possibilidade de, entre aspas, um ataque e uma defesa, em que no caso do vídeo montado pelo Fernando, o ataque veio por parte do Flamengo, e eu não posso nem dizer que foi ataque por parte dos influenciadores, mas do próprio Flamengo com post no Instagram. E uma defesa por parte do Fernando, por sendo um influenciador que ama o seu clube. Eu acho isso totalmente bom, ótimo, assim, pra gente poder realmente debater e discutir sobre essa situação. Não vejo a hora dele postar esse vídeo, tomara que seja um vídeo parecido com esse curto sobre o Flamengo mesmo, porque se ele soltar em live vai ser um conteúdo muito extenso, aí fica difícil de eu trazer aqui pro canal. Mas se for um vídeo parecido com esse que ele montou, esse compilado de defesa a esses ataques por parte do Flamengo, coisa parecida, eu pretendo trazer aqui pro canal e reagir e comentar sobre isso. Volto a dizer que eu entendo toda a situação que está acontecendo por parte tanto do Flamengo e por parte do Fernando, que é o palmeirense em questão. Mas, na minha opinião, eu acho que o debate em si, o que resolveria realmente o problema seria a diminuição dos erros por parte da arbitragem, e isso talvez a gente não vai conseguir tendo essa disputa entre os dois clubes, porque os holofotes vão ficar nisso e vão esquecer que a arbitragem é ruim no geral. Um detalhe também sobre esse vídeo é que eu tive que cortar uma parte do Fernando, que ele faz uma relação com situações anteriores que ele já meio que previa e depois ele dá uma conclusão. Só que eu tive que cortar porque justamente o áudio não estava muito bom. Então você que quer acompanhar e saber o que aconteceu na íntegra sobre esse vídeo, obviamente o link do vídeo vai estar aí na descrição e também a indicação ao canal do Insta Verde do Fernando, que é um canal muito bom, principalmente para você que é palmeirense e quer acompanhar alguma mídia alternativa, não mídia alternativa, que eu digo alternativa no sentido de não ser a principal do Palmeiras, mas de algum influencer, obviamente que eu vou indicar o Fernando, porque o cara tem boas ideias, uma boa dialética sobre tudo e consegue, obviamente, transparecer todo o seu sentimento sobre o seu amor ao Palmeiras. Bom, no mais, eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, comentar, compartilhar e se inscreva no canal. Tamo junto e falou!